Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e agora vamos fazer umas resoluções de questões ligadas ao movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, o movimento retilíneo, só que agora tem aceleração, agora o movimento não é exatamente tão uniforme quanto antes. Os, os, os materiais, as questões são tiradas do livro Tópicos de Física, edição de 2012, então se você quiser pegar é só ver o número da questão que eu tenho aqui, vou ler ela. E é só você ir nessa edição do livro 2012, por enquanto eu estou no livro 1, porque é mecânica, e é só observar qual a questão, lá tem resoluções também, é só procurar o livro de resoluções e tudo tranquilo, tudo beleza. Então é isso, vamos começar o nosso vídeo para a questão número 12, que é uma questão um pouco mais, como é que eu posso dizer, bem mais chatinha de classificação, só para ter uma ideia de observar o que está acontecendo num gráfico em si, para saber como é que você classifica alguma coisa baseado no que você está vendo no gráfico. Vamos lá. A velocidade escalar de um corpo varia em função do tempo, como está representado no gráfico a seguir. Em cada um dos trechos de 1 a 7, classifique o movimento em progressivo ou retrógrado, acelerado, retardado ou uniforme. Caso o corpo não esteja em movimento, classifique-o em repouso. Então vamos lá, aqui você tem um gráfico, como já disse aí, de velocidade pelo tempo. Então, baseado-se na inclinação da reta e como ela está disposta nesse gráfico, a gente pode ter uma ideia da natureza do movimento de algum objeto. Então é isso que a gente vai observar e analisar agora. Primeiro, da número 1, você tem uma linha que está subindo, você tem ela indo para cima, ou seja, quanto tempo passa, a velocidade aumenta, e em que ela já é positiva. Então você tem um movimento que está sendo progressivo, um movimento progressivo, vou botar só PR, e ele é acelerado, porque como ele já é positivo, ele está ficando cada vez mais positivo, ele está acelerando. Então aqui você tem um movimento acelerado. O número 2, ele mesmo estando positivo, você ainda tem um movimento progressivo, você está numa situação que a velocidade não altera conforme o tempo passa. Então você vai ter uma velocidade, uma aceleração uniforme, você tem um movimento uniforme na realidade. Então você vai ter um progressivo, porque ele está ainda positivo, se movimentando, aqui aqui é positivo, ele está se movimentando e ele é uniforme. O número 3, ele está ainda positivo. Já vamos colocar aqui o progressivo, porque a velocidade é positiva. Porém, ela está decrescendo conforme o tempo passa. Então, se ela é positiva e está indo para o zero, se ela está indo para o negativo, você tem uma desaceleração, você tem um movimento retardado. Retardado, bota retardado. No 4 você tem ele no zero e sempre no zero, então você vai ter um movimento que é uniforme porque a velocidade não muda, e você vai ter um movimento que está em repouso, é um movimento de repouso porque ele está parado na realidade, mas continua sendo uniforme porque essa velocidade não está alterando, ela está sempre zero. Você vai ter no número 5 uma velocidade que ela é negativa. Se ela já é negativa, você tem um movimento retrógrado. Vou botar só RE para o retrógrado porque o ret eu já botei para o retardado. Só que ele é negativo e está ficando cada vez mais negativo. Então, por incrível que pareça, é um movimento acelerado, porque ele está indo em favor do que os seus valores já estão condizendo. Ele já está negativo e está ficando cada vez mais negativo. Então, ele está acelerando. No 6 você tem a mesma situação do 2, só que agora o movimento não é tão progressivo, ele é retrógrado e ele está uniforme, aqui é um uniforme. E no 7º, para finalizar essa classificaçãozinha, você tem uma situação de que a velocidade dela é negativa, porém ela está indo para o positivo. Então, por ser negativa, você tem um movimento retrógrado, e por ela estar indo para o positivo, ela está indo para o número 0, você tem um movimento retardado, porque ele está desacelerando, porque ele estava no negativo, está indo para o positivo, está indo em direção ao zero, está indo no sentido do zero. Cara, que eu dei um puto espaço pra uma questão pra outra, sendo que não precisava. Mas acontece. Vamos lá, essa questão é um pouco maior, mas ela é muito boa, eu gosto dela. Ela é a questão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro de Minas Gerais. Eu espero ter falado certo o nome da universidade. E ela é número 28. Vamos ler a questão. Nas planícies africanas, o jogo entre predador e presa encontra um limite delicado,
A gazela, sempre atenta, vive em grupos. É rápida e seu corpo suporta uma aceleração de 0 metros por segundo a 14 metros por segundo em 3 segundos. O guepardo, com sua cabeça pequena e mandíbulas curtas projetadas para um abate preciso por estrangulamento, está bem camuflado e com seu corpo flexível amplia sua passada, sobrevoando o solo na maior parte de sua corrida. Mais ágil que a gazela, vai de 0 a 20 metros por segundo em 3 segundos. O esforço, no entanto, eleva sua temperatura a níveis perigosos de sobrevivência, e em virtude disso, as perseguições não podem superar 20 segundos. Um guepardo aproxima-se a 27 metros de uma gazela. Parados, gazela e guepardo fitam-se simultaneamente, quando de repente começa a caçada. Supondo que ambos corram em uma trajetória retilínea comum e considerando-se o gráfico dado a seguir que traduz o desempenho de cada animal, a duração da caçada será de A, 3 segundos, B, 4 segundos, C, 6 segundos, D, 10 segundos ou E, 11 segundos. E é isso que a gente vai analisar agora. Você tem um gráfico novamente da velocidade pelo tempo, mas a gente vai precisar de outras representações gráficas para ter uma ideia do que está acontecendo de maneira melhor do que só a matemática. Vou colocar aqui do lado, cara, era para ser uma reta isso daqui. E não foi, eu não consigo nem dar o Ctrl Z, vou ter que voltar aqui. Aqui você tem quase uma reta. Vou botar bolas para representar os animais, porque eu não vou desenhar um animal aqui, eu não tenho essa capacidade de fazer tão rápido. Então aqui eu vou ter um guepardo, vou botar G para o guepardo, e vou ter a gazela, vou botar GA para a gazela. Ou eu poderia colocar A para o guepardo e B para a gazela. Eu acho que eu vou colocar o A e o B porque fica melhor de identificar a situação. Mas o guepardo, ele vai estar numa situação que ele está 27 metros da gazela. Aqui eu vou atribuir como ponto 0, aqui ponto 27, para uma simplificação dos cálculos. E você vai ter uma situação que ele vai ter uma aceleração inicial e a gazela também. Porém, essa aceleração ela dura até os 3 segundos. A partir dos 3 segundos, você vai ter uma velocidade constante das duas partes. E essa caçada não pode passar dos 20 segundos. Poderia ser que na questão falasse se aconteceria realmente dele pegar ela. Tipo, se ultrapassasse os 20 segundos, não aconteceria. Mas ele já está dando a entender que o guepardo pegou a gazela e só está nos pedindo o tempo necessário para que isso aconteça. Então vamos lá. Primeiro eu vou ter uma situação que eu vou analisar quanto de espaço eles percorreram a partir do momento inicial em que eles usaram as acelerações deles. Ou seja, eu vou ver quanto de espaço eles percorreram durante esses 3 segundos iniciais. E para isso eu vou ter que fazer a equação horária do espaço de cada um dos animais. Vou fazer do SA, que vai ser do guepardo. A posição inicial dele é 0, então nem preciso colocar. Velocidade inicial, como demonstrado no gráfico aqui, é 0. Então, no t igual a 0, você tem uma velocidade 0. Então, o V0 vezes t vai ser 0 vezes t, anula, não preciso. Aceleração vezes o tempo quadrado sobre 2, eu vou ter aceleração tempo quadrado sobre 2. Lembrando, eu vou revisar aqui, quando você tem uma aceleração constante, a equação horária do espaço vai se transformar nisso daqui. Aqui, t quadrado sobre 2, só para uma refrescada na memória. Vamos lá. Posição aqui, a distância que ele vai percorrer, de certa forma, que combina com a posição dele a partir dos 3 segundos, vai ser essa equação. Mas eu já tenho o tempo eu vou usar os 3 segundos, porém eu preciso descobrir qual a aceleração dele. E a aceleração dele vai ser o quê? A variação da velocidade pela variação do tempo. A velocidade dele variou 20 metros por segundo durante quanto tempo? Quanto estou analisando? 3 segundos. Durante 3 segundos. Então aqui eu vou ter 20 sobre 3 multiplicado por t quadrado sobre 2. Eu não vou multiplicar esse 2 por esse 3 porque eu vou anular já já. Até porque como o tempo ele é 3, então eu posso usar essa estratégia. 3 ao quadrado sobre 3 vezes 2. Esse 3 corta com 3 ao quadrado, aqui fica 3, porque 3 ao quadrado é 9, 9 dividido por 3 vai ser 3, então só estou diminuindo o espaço do cálculo que eu estou fazendo. 20 dividido por 2 vai ser 10, então aqui eu tenho 10 vezes 3. Ele vai estar na posição número 30, nos 30 metros. Essa é a posição do guepardo quando ele usa aceleração e a partir daí eu vou ter que atribuir o movimento como se fosse um movimento uniforme, porque como já dito pelo gráfico, a partir dos 3 segundos a velocidade dele é constante e igual a 20 metros por segundo. Agora vamos para a gazela.
A posição da gazela, o SB, vai ser um pouco diferente. Você vai ter 27 metros para o inicial, velocidade inicial também é zero, e eu vou ter mais a aceleração, que eu vou descobrir, o tempo ao quadrado, vai ser 3 ao quadrado sobre 2. A aceleração da gazela, análogo à aceleração do guepardo, vai ser, aqui eu tenho que ele foi até 14, aqui a variação vai ser 14 da gazela, 14 em 3 segundos, então eu tenho aqui 14 metros por segundo durante 3 segundos. Não vou dividir, é uma divisão que nem tipo, vai dar um valor um pouco quebrado, nem preciso fazer isso, porque como eu fiz no outro, eu só simplesmente substituir. 27 mais 14 sobre 3 vezes 3 quadrado sobre 2, corta, corta. Eu vou ter então 14 dividido por 2 aqui, eu tenho 7. 7 vezes 3 dá 21. 21, só que é 21 mais 27, porque se fosse 21 ele já teria pegado, o guepardo já teria pegado a gazela antes. Mas não, 21 mais 27, eu vou ter aqui 7, dá 8, 2, 2, 4, 48 metros. Então aqui a gente já tem outra situação. Eu vou até desenhar aqui novamente, ó, fica uma reta mais bonitinha. O A, vou botar aqui a distância do A para o B. Eles estão a 48 menos 30 dá, é a moto. 48 menos 30 dá 18 metros de distância um do outro. O A vai estar indo a uma velocidade de 20 metros por segundo e o B vai estar indo a uma velocidade de 14 metros por segundo. E agora tem que saber quanto tempo vai demorar essa caçada. E com esse tempo, como aqui eu já atribuí que eu já cheguei num tempo mais na frente, aqui eu vou atribuir como t igual a zero. Então é só eu pegar o tempo necessário dessa caçada e somar com esses 3 segundos que foi utilizado para análise, para a primeira análise. Então aqui eu mudei as equações, agora é movimento retilíneo uniforme. Então o SA vai ser, posição inicial aqui, 0 de novo, atribui como 0, mudei o referencial, o 0 está no guepardo. 0, velocidade inicial do guepardo, 20 metros por segundo vezes o tempo. Do B vai ser 18, mais esses 14 vezes o tempo. Situação para que eles se encontrem. SA tem que ser igual a SB. Porque para que o guepardo pegue a gazela, ele tem que estar na mesma posição da gazela. Então eu vou igualar as equações. 20t vai ser igual a 18 mais 14t. Passe 14t para lá, subtraindo. 20 menos 14 dá 6t. 18. Então aqui t vai ser 18 dividido por 6, que vai ser exatamente igual a 6, 12, 18, 3. 3 segundos. Se isso daqui, ó, tem que observar, porque se acha 3 segundos aqui, você tem 3 segundos na resposta. Porém, eles já passaram 3 segundos acelerando. Então você vai ter esses 3 segundos para o guepardo pegar a gazela a partir do momento que a velocidade do guepardo e da gazela é constante, e 3 segundos para eles chegarem nessa velocidade. Então você vai ter 3 mais 3, você vai ter a resposta que é 6 segundos, que está aqui, letra C, 6 segundos. Vamos para a próxima questão da Olimpíada Brasileira de Física, que é a número 70 do livro Tópicos de Física, do tópico que fala sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. 2 carros movem-se no mesmo sentido em uma estrada retilínea com velocidades VA 108 km por hora e VB 72 km por hora, respectivamente. Quando a frente do carro A está a uma distância de 10 metros da traseira do carro B, o motorista do carro A freia, causando uma desaceleração de 5 metros por segundo quadrado. O que ele quer? Calcule na letra A a distância percorrida pelo carro A até que ele colida com o carro B. E B, repita o cálculo anterior, mas agora supondo que a velocidade do carro A seja de 90 km por hora. Interprete seu resultado. Vou ter uma situação aqui, vou até desenhar. Botar as bolinhas, que era para ser uma bola, não foi uma bola, mas uma bolinha letra A. Bolinha letra B. Vou ter aqui, ó, perceba que ele deu aceleração em 5 metros por segundo quadrado. Fica mais, e ele deu a distância em 10 metros, no caso também. Fica mais em conta transformar a velocidade A e a velocidade B em metros por segundo do que transformar isso tudo aqui em quilômetros, correto? Fica mais simples. Então a velocidade A vai ser 108 dividido por 3,6, aqui é matemática.
Isso daqui, se eu não me engano, dá 30 metros por segundo, já eu tiro a prova. E a velocidade B vai ser 72 dividido por 3,6, que vai ser exatamente igual a 20 metros por segundo. Como é que eu sei? Se eu pegar 36 vezes 3, eu tenho aqui 6 vezes 3 dá 8, 18, 3, 9, 10, 108. Aqui eu passei uma vírgula, tirei o zero. Aqui 2 vezes 3, 36 dá 72. 20 vezes 36 dá 72. Então aqui a gente já tem uns resultados mais tranquilos de se trabalhar. Então vamos lá. A gente já tem aqui a velocidade dele, ele está a 30 metros por segundo, ele está mais rápido, ou outro ele ia bater de todo jeito. Esse daqui está a 20 metros por segundo. A partir do momento que ele está a 10 metros, ocorre uma freada. Ele começa a desacelerar a 5 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração vai ser negativa, porque se eu atribuo que o lado direito é positivo, todas as medidas que eu estou colocando que vão para o lado direito tem que ser positiva. Consequentemente, a medida que está indo para o lado esquerdo tem que ser negativa. Então, ele fala que os carros batem e ele quer descobrir qual a distância que foi percorrida. Primeiro eu vou ter que descobrir o tempo necessário. Ele nem perguntou o tempo necessário, mas a gente vai ter que descobrir o tempo necessário para poder saber essa distância percorrida de certa forma. Porque a questão é a seguinte: você vai ter o SA igual ao SB e você vai ter uma situação em que o SA tem que ser igual ao SB para ele ter batido. O SA, eu já vou colocar aqui direto, vai ser 30 metros por segundo vezes o tempo, menos 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo quadrado sobre 2, que vai ser igual à posição de B, que vai ser 20 vezes o tempo quadrado, vezes o tempo, só o tempo. Não, pera aí que eu aqui me atrapalhei, eu estava pensando em outra coisa. Vamos lá. Vai ser posição inicial do B, 10, porque se isso daqui for 0, a posição inicial dele é 10, mais 20 metros por segundo, vezes o tempo. Agora é um jogo matemático. Passo 20 para cá, 20 menos 30 vai dar 10. Então, e eu passo 10 para cá, eu vou ter menos 5t quadrado sobre 2, menos 10, não, mais 10, porque isso aqui é menor, mais 10t menos 10 igual a 0. Vou multiplicar por menos 1, para ficar melhor, que eu sempre prefiro quando o A está positivo. Então, eu vou ter uma situação aqui de que eu vou dividir esse 2 por esse 5, então eu vou ter 2,5t quadrado mais 10t, não, é menos 10t, me desculpa, eu tenho que pegar outra borracha, porque daqui fica todo esfumaçadinho, mais menos 10t mais 10, porque eu multipliquei por menos 1, eu só mudei os sinais. Eu posso também dividir todo mundo por 2,5. Seria algo talvez melhor, talvez pior, porque eu tiraria esse daqui, esse 2,5. Deixa eu ver aqui, se 10 dividido por 2,25, eu boto 5, que dá 5. Dá para dividir por 2,5, porque aqui eu vou, não, dá 4, aí eu não estou sabendo mais matemática, é foda. Então, divido todo mundo aqui por 2,5, eu vou ter t quadrado menos 4t mais 4 igual a 0. Agora aqui é a equação de segundo grau, questão matemática mesmo. Vou ter aqui o delta vai ser menos 4b quadrado vai ser 16, menos 4ac, 4 vezes a 1 vezes 4, 16. Caraca, delta é igual a 0. Já dá uma ajuda muito boa, porque o tempo agora vai ser igual a menos b já está negativo, então fica 4 sobre 2a. 4 sobre 2 aqui eu tenho 2 segundos. Eles demoraram 2 segundos. Como eu quero descobrir quanto vão a distância percorrida pelo carro A até que ele percorrido pelo carro B, eu só vou ter que substituir esses 2 segundos na equação de A. Então, eu vou colocar aqui, eu vou botar um pouquinho mais para o lado aqui. 30 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado, 4 sobre 2. Aí eu corto isso daqui, fica 2 também. 5 vezes 2 aqui dá 10. E 30 vezes 2 dá 60. Aqui dá 60 menos 10. Ele vai ter percorrido 50 metros. Então a resposta da letra A, eu vou botar aqui, vai ser 50 metros. Porque aqui ficou muito para a esquerda, ficou muito para o lado.
E ele só quer que eu repita agora o cálculo anterior, atribuindo que a velocidade de A seja 90 km por hora. E 90 km por hora, vou botar velocidade C para não confundir muito, 90 km por hora vai ser exatamente igual a 25 metros por segundo. Até porque se eu pego, eu vou botar aqui a prova 25 vezes 36, depois eu passo a vírgula. 5 vezes 6 dá 30, 12, 13, 14, 15. Aqui dá 15, 3, 3, 6, 7, 0, 0, 1, 8, 9, passa a vírgula 90. Aqui já tirei a prova. Eu vou apagar essa parte aqui porque ficou um pouco cheio para eu fazer a outra conta. Então eu vou dar uma apagadinha de leve e fazer a outra conta. E aquela mesma situação, nem preciso fazer o desenho de novo. Na verdade eu vou fazer para não ficar tão confuso quando eu for falando. Aqui eu vou botar o carro C, agora eu vou atribuir que é um carro C, sendo que ele está pedindo A, mas é a lógica que a gente tem que seguir aqui. Um carro C que está a 25 metros por segundo e o carro B que ele está a 20 metros por segundo. Qual é o cálculo? Vamos ter uma situação aqui, SC vai ser igual a SB, sendo que o SC é o SA. Não vou ficar repetindo isso de novo. Mas aqui eu tenho distância 10 metros, então eu vou ter aqui 25t menos 5t quadrado sobre 2, e vai ser igual a 20t. 20t, vou botar aqui mais 10, porque eu esqueci de botar o 10 no começo. Aí eu passo o 20t lá, subtraindo. Eu vou passar todos aqui para a direita, porque eu vou ter uma situação que eu fico com 2,5t quadrado. Aí 25 menos 20. 20 menos 25. Aí eu tenho aqui menos 5t. E eu boto aqui mais. Continua como mais 10. Mais 10 igual a zero. Você continua tendo uma equação de segundo grau. Não vou simplificar mais. Eu vou ter uma situação aqui que o delta vai ser b quadrado. 5 quadrado dá 25. Aí eu boto aqui menos 4ac. 4 vezes 2,5 eu tenho 10. 10 vezes 10 dá 100. O delta vai dar um número negativo. O delta vai dar 25 menos 100, dá menos 75. E a gente sabe que para calcular o tempo aqui vai ser menos b mais ou menos raiz de delta. Então, se o delta é sobre 2a, mas se o delta for negativo, a gente não tem raiz de número negativo. Ele está pedindo para eu interpretar o resultado. O resultado está querendo dizer que não existe situação baseada nessa configuração em que eles se colidam, em que eles cheguem, um seja igual ao outro. Você não tem uma raiz para isso. Você não tem uma situação com essa velocidade e essa desaceleração em que o carro B, o carro A, no caso que seria o C, vá bater no carro B. É isso que ele está dizendo, não é que está errada a conta. Ele está dizendo que não existe, tipo, não tem tempo nessa configuração em que o carro C vá bater no carro B. É isso que a gente tem que dar para interpretar dessa situação. Então aqui, para interpretar, ele não bate. Ele não bate. Vou botar aqui, ele não bate. Ele vai frear e vai conseguir. Fica tranquilo, ó, só 5 metros por segundo de diferença ele conseguiu se salvar, conseguiu não bater em nada. Então, ó, dirija com cuidado. Vamos lá para a questão 84, última questão, que ela também é um pouco grandinha, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas vamos lá. 84. Considere aí, eu já tô naquele pique lendo aqui. Considere dois pontos de um trecho retilíneo de uma estrada distantes 2.000 metros um do outro. No instante t igual a zero, dois veículos A e B passam por esses pontos movendo-se em sentidos opostos, como está representado na figura. O movimento de A é uniforme e o módulo de sua velocidade é VA. O movimento de B é uniformemente variado, com aceleração igual a 0,4 metros por segundo quadrado. Ponto. Em t igual a zero, sua velocidade tem módulo igual a 32 metros por segundo. E seu movimento é retardado. Olha, observa aqui, retardado.
dado que durante o movimento um dos veículos ultrapassou o outro 2 vezes, estando ambos se movendo-se no mesmo sentido. Determine o intervalo dos possíveis valores de VA, adote para 2 veículos o modelo de partícula. Vamos lá. Para essa situação aqui, a gente vai precisar fazer, a gente vai ter que usar gráfico e vai ter que utilizar um joguinho matemático um pouco mais de lógica para saber o que está acontecendo aqui. Vamos lá. A posição de A vai ser igual a velocidade de A vezes o tempo. Ele já quer saber essa velocidade de A, ok? E a velocidade e a posição do B, ela vai ser, ó, ele está vindo para trás. Tá vendo? Para trás, a posição inicial dele é 2.000 metros, porque eu atribuí que essa daqui é 0, então é 2.000 metros, mais não, olha aqui ó, o problema, assim, que a pessoa vem no mais direto e acha que é mais. Não, é menos 32 metros por segundo, porque se para lá é positivo, para cá é negativo. Vamos lá, menos 32 vezes o tempo, porque é uma velocidade negativa. E vou ter uma situação que a aceleração, se ele está no movimento retardado agora, quer dizer que ele está desacelerando. Se ele está negativo, ele está desacelerando, ele está indo para o positivo. Então a aceleração dele vai ser positiva e vai ser igual a 0, vou botar 0,2, porque 0,4 sobre 2 e 0,4t quadrado sobre 2 e 0,4 dividido por 2 vai ser 0,2 sobre t vezes t ao quadrado. Você tem duas posições aqui, ele quer saber qual a situação da velocidade A, dado a ideia de que o veículo B ultrapassou A 2 vezes. Então vamos lá, vamos à situação aqui. Vamos fazer um gráfico para representar o que está acontecendo. Você vai ter aqui um gráfico, vou botar aqui tempo, posição em função do tempo. Você vai ter aqui, eu vou botar aqui primeiro de B, posição de B. Vai ser, eu vou até mudar a cor aqui, fica até melhor. Deixa eu botar aqui um vermelhão escurão. Aqui, ó. Posição de B. Ele fez isso daqui, ó. Ele foi e voltou. Era para ser mais bonito, só que acabou que não foi mais bonito. Ele foi e voltou. Se ele passou pelo ponto zero, a gente vai descobrir agora. Pera aí. Agora, para saber se ele primeiro passou pelo ponto zero, para saber se esse gráfico aqui está correto. Só igualar a zero, eu tenho 2.000 menos 32 mais 0,23t quadrado. Eu vou fazer o delta aqui. Se o delta der positivo ou igual a zero, então teve um momento que ele passou pelo zero. Se não, você vai ter uma situação que ele não passou pelo zero. Então, b quadrado, você tem 32 vezes 32. Aqui dá 4. Aqui dá 6, aqui dá 6, aqui dá 9. Eu vou ter aqui 4, 12, 10. O delta vai ser igual a 1024, menos... Aí, já 4 vezes 2000 já dá um número maior do que 1024. Então a gente já deixa de lado, a gente já sabe que vai ser um número que vai ser negativo. Então vamos apagar aqui, vai ser um número negativo para o dado, então ele realmente não pega no ponto zero. Mas o A sai do ponto zero. Eu vou ter o A aqui. E ele vai ter uma situação. Ele tá aqui, ó. Dado que durante o movimento, um dos veículos ultrapassou o outro 2 vezes. Ele ultrapassou 2 vezes, estando ambos movendo-se no mesmo sentido. Determine o intervalo de tempo dos possíveis valores de VA e adote para os dois veículos o modelo de uma partícula. Então você vai ter uma situação que VA ele vai subir aqui, ele vai passar, ele vai bater de novo. Ele vai fazer esse movimento para passar e pegar de novo o VB. Porém, ele diz uma situação importante, lembre-se, estando ambos movendo-se no mesmo sentido. Quando ele passou pela primeira e pela segunda vez, eles estavam movendo no mesmo sentido, ou seja, o carro B estava indo para a direita também, tanto que o carro A também estava indo para a direita, então eles estavam no mesmo sentido. Essa é a condição. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui, porque eu vou apagar esse negócio. Vou apagar aqui, porque
eu vou dar uma explicada melhor do o que está acontecendo aqui. Vou até diminuir o tamanho do brush, do negócio. Aqui, o B. Vou pegar aqui o B, deixa eu pegar aqui essa corzinha. Aí eu pego aqui o B, vai fazer o quê? Vai fazer isso daqui, ele vai pegar, vai voltar... Não, peraí, eu fiz muito feio. Ele vai pegar, vai subir. O exato momento em que o B faz a volta e começa a ficar positivo é no vértice. Porque nesse ponto do vértice é que ele está mudando o sentido. No exato momento em que ele está fazendo a volta aqui, que ele está voltando aqui nesse exato ponto, você tem uma situação que a velocidade é nula, ele está mudando a posição. Então a gente vai ter, primeiro, vai traçar uma reta de uma velocidade aqui, ela é retilínea, ela é coisada, você vai ter que, ó, bateu duas vezes, encontrou com o veículo B duas vezes, você tem essa situação aqui, em que eles estão no mesmo sentido. Eu vou ter um ponto aqui que vai ser tangente a essa reta, que também, que eles não se encontraram duas vezes, mas, cara, era para ser uma reta. Eles não se encontraram duas vezes, porém, todavia, se o veículo A ele pegar, deixa eu botar aqui, era para ser uma, imagina que isso aqui é uma reta, tá bom? Não imagine que isso aqui é torto não, porque aqui minha habilidade em estar desenhando era para ser reta. Mas entre esse espaço aqui, você vai ter exatamente uma situação, você vai ter um tempo 3, eu vou botar aqui um tempo 2. Você vai ter uma situação aqui, em que nesse intervalo aqui, o veículo ele passou duas vezes na condição que foi dada, em que eles estão movendo no mesmo sentido. Então a gente vai ter um intervalo fechado de velocidades. Agora que começa a questão mesmo. Agora é a situação que começa a questão. A gente tem que descobrir quais são essas velocidades, quais são esses limites de velocidade. Porque aqui a velocidade é zero, então ele está em repouso, não satisfaz. Só vai satisfazer o que tiver um pouquinho depois disso daqui. Entendeu? A velocidade que seja um pouquinho menor do que essa e um pouquinho maior do que essa daqui, para que satisfaça o negócio. Então, o primeiro ponto, vamos ter uma situação que, vamos lá, você vai ter o tempo 2, vai ser a situação em que você tem o vértice do B. Eu vou descobrir qual é esse tempo 2 para descobrir quanto de espaço foi percorrido e a partir desse espaço percorrido saber qual a velocidade de A. O tempo 2 vai ser o tempo que o B leva para chegar nesse vértice para fazer a volta. O vértice de B vai ser exatamente menos B, não menos esse B, mas menos B da equação, vértice de uma equação. Vai ser menos B sobre 2A, que vai ser exatamente igual, menos B, 32, aqui já está negativo, então fica 32. O A é 2.000, então aqui fica 4.000. Aqui o resultado, para não aumentar, não, 2A, o A é esse daqui. Nossa, essa questão aqui tá me bagunçando a cabeça. Mas 2A aqui, 0,2 vezes aqui 0,2. Aqui o resultado, para não demorar mais do que já está demorando essa questão, vai ser 80 segundos. 80 segundos eu substituo no B. Você vai ter aqui 2.000 menos 32 vezes 80 mais 0,2 vezes 80 ao quadrado. De novo, eu não vou fazer essa conta todinha, só para não aumentar mais o vídeo. Então aqui eu vou ter 720 metros. Então um limite de velocidade vai ser, a velocidade A vai ser 720 metros. Durante quanto tempo? 80 segundos. 80 segundos. Então aqui eu tenho 9 metros por segundo. Já temos uma velocidade máxima que o veículo A precisa ter para satisfazer a condição que foi dada na questão. E na B eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou botar um pouquinho aqui mais em cima, vou botar aqui. Na B eu vou seguir exatamente a mesma lógica do que eu fiz. Só que aí é um ponto um pouco diferente. Eu vou ter uma situação que a velocidade de A, nesse ponto aqui, velocidade de A, tem que ser exatamente igual à velocidade de B. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nesse ponto a velocidade de A está tangenciando a velocidade de B, a posição de B aqui. E essa tangente é exatamente igual
a velocidade instantânea de B nesse ponto aqui. Então eu vou ter uma situação que a velocidade de A vai ser igual à velocidade de B, e eu preciso saber quanto tempo demora para a velocidade de A ser igual à velocidade de B. A velocidade de A é constante, então eu só preciso colocar que é velocidade de A, e a velocidade de B vai ser regida pela equação horária da velocidade, que vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo, e aqui eu vou ter a velocidade do B. Então a velocidade do B vai ser, velocidade inicial é 32 metros por segundo, menos 32 no caso, mais a aceleração que é 0,4 t. Aqui eu já tenho uma situação bonita. E eu vou ter a condição de que também a posição do A, SA, vai ser igual a SB. Essa é a situação que a gente tem. Então, vamos lá, cálculo grande, questão grande, muito grande, mas vamos chegar no resultado. SA igual a SB, SA vai ser VA vezes T, e SB vai ser toda aquela... Então, vou botar aqui SB, que vai ser tudo... Não, vou ter que escrever tudo, né? Porque senão fica muito abrangente SB. Vamos lá, 2000 menos 32t mais 0,2t quadrado. Nossa, no cantinho. E a velocidade de A vai ser isso daqui, ó. Vai ser igual à velocidade de B. Menos 32 mais 0,4 vezes t, que vai ser igual a 2000 menos 32t mais 0,2t quadrado. Aqui é t quadrado. Vou puxar aqui para baixo, aquela equação. Mas para edição aqui já está tudo, não importa mais o limite da tela também. Aqui você vai ter a situação que o resultado, não vou fazer o resultado todo aqui, eu jogo matemático. Quem tiver dúvida também pode perguntar, eu posso mandar foto, alguma coisa assim da conta específica. Mas aqui o tempo, esse tempo aqui, porque você vai ter aqui uns tempos que você vai descobrir, vai ser igual a 100 segundos. O resultado aqui vai ser igual a 100 segundos. E se você substitui 100 segundos nessa equação do SB, você tem 800 metros. E para 800 metros, a velocidade de A vai ser 800 dividido por esses quanto tempo? Por esses 100 segundos. Corta, eu vou ter 8 metros por segundo. Essa questão é grande, por isso que eu estou me atrapalhando tanto. Então você já tem aqui duas condições, a velocidade máxima e uma velocidade mínima. Então a velocidade de A tem que ser menor que 9 metros por segundo e ela tem que ser maior do que 8 metros por segundo para satisfazer o que foi dito. Porque se ela for menor que 9 metros por segundo, ou se ela for igual ou menor, ou ela só encontra o veículo uma vez, ou ela nunca vai encontrar o veículo A. Se ela for igual a 9 metros por segundo, o primeiro encontro vai ser quando ele está em repouso, então não necessariamente ele vai estar no mesmo sentido que o de A. E se ele for maior, ele vai encontrar quando o veículo B ainda está voltando. Então também não satisfaz a situação de mesmo sentido. Então essa é a situação, essa é a conta gigante que eu fiz nessa questão. Como eu disse, começa com fácil, vai ficando cada vez mais difícil. Mas essa é a situação. Então é isso, muito obrigado. Eu espero que tenha ficado entendido mesmo sendo uma questão, um vídeo um pouco longo, mais longo que o normal. Espero realmente que tenha gostado. Se você entendeu e acha que alguém vai entender a explicação baseada em como eu faço a explicação, como eu compartilho esse conteúdo, você compartilha aí com alguém, tudo bem aí e vapo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Obrigado, tchau!